cientistas, pesquisadores e milhares de pessoas, bem como programas informativos e jornalísticos internacionais, têm falado e questionado este projeto particular. As teorias são algumas, e hipóteses também, e apontam o dedo à geoengenharia, uma indústria em rápido crescimento desenvolvida por cientistas, corporações e governos, cuja intenção poderá ser a modificação climática mundial, controle do tempo, sendo que a este projeto poderá também estar associado ao projeto HARP. O primeiro funcionaria como um indutor e auxiliador do segundo projeto, ou o objetivo poderá ser a alteração da composição química do solo e da água, condenando a agricultura orgânica, biológica e as suas sementes à morte. Para que empresas que detenham patentes sobre sementes, exemplo Monsanto, ela tem sementes que até são resistentes ao alumínio e talvez possam lucrar e dominar ou controlar a venda das suas sementes geneticamente modificadas, não restando alternativas a esta opção. Estas e outras teorias são nos apresentadas e documentadas em alguns vídeos sobre chemtrails. A verdade é que estes rastros químicos têm se manifestado ultimamente de uma forma mais acentuada a nível internacional e, paralelamente, estamos a assistir a um agravamento de doenças psíquicas, problemas respiratórios, lapsos de memória, tonturas, dores reumáticas, bem como o aumento da síndrome de Alzheimer, cancro, entre outras doenças que poderão estar associadas aos chemtrails e poderão estar a debilitar o nosso sistema imunológico. A generalidade da população do mundo desconhece esse problema, que nos afeta a todos, e a todos mesmo, que é o que se diz respeito. As consequências das alterações climáticas graves têm tido origem no agravamento de pluviosidade excessiva derivada da geoengenharia climática com o auxílio de chemtrails, ou de pulverizações por aerosol com químicos na atmosfera, feita por aviões específicos para esse efeito. É fato conhecido, para quem acompanha diariamente este fenômeno, a influência no clima por rastros químicos deixados sistemática e regularmente por centenas de aviões-tanque, que afetam várias regiões do mundo. Em Portugal, bem como em outros locais, o excesso de chuva fora da época tem acompanhado esta geoengenharia climática. O aumento de pluviosidade, umidade, chuva ou granizo são consequências imediatas desta situação, quando chove por vezes em excesso e fora da sua época normal. Infelizmente, para a nossa agricultura, bem como em alguns outros países, para além de uma má política de gestão e de apoio aos agricultores, o excesso de chuva ou o mau tempo fora da época tem resultado num déficit cada vez maior na produção, não só de cereais, como também em outros produtos hortícolas, afastando cada vez mais o agricultor dos campos e do incentivo de continuar nesta sua profissão. Numa época de crise econômica, em que a produção nacional é da maior importância para pequenos países, como alguns países europeus, eles poderem fazer face à dívida externa, a desestabilização do clima tem afetado cada vez mais a produção agrícola e a motivação dos agricultores, os quais já, por outras razões, também terão queixas acumuladas a apresentar. Naturalmente, que o agravamento da qualidade dos solos com chuvas ácidas e metais pesados, nomeadamente alumínio, bem como a prática de uma agricultura com químicos e toxinas, tem agravado cada vez mais a qualidade dos produtos hortícolas que servem para a alimentação humana ou animal. A subida dos preços dos cereais e alimentos, que tem sido quase uma constante, o aumento da importação de produtos alimentares estrangeiros, bem como a produção ou importação de alimentos transgênicos, mais resistentes às pragas derivadas das alterações climáticas, que tem a ver também com a Monsanto, e têm sido os principais beneficiados por esta situação. Naturalmente que os especuladores que investem na bolsa, nestes tipos de produtos alimentares, sejam eles para finalidades de combustíveis biodiesel ou não, também lucram com a subida e descida de cotação. Basta haver algo que influencie a oferta ou procura destes produtos e, para este efeito, nada será melhor do que as alterações climáticas inesperadas. Felizmente para nós, pessoas como a bióloga Gilles Seralini têm conseguido comprovar ao mundo que os alimentos transgênicos ou de animais alimentados com transgênicos afetam a saúde, combatendo no tribunal em França a Monsanto, a FESA,
a EFSA, perdão, galera, bem como as associações científicas representando a biotecnologia em França, a Associação Francesa de Empresas de Biotecnologia e o Conselho Superior Francês de Biotecnologia, travando-se assim um pouco os interesses das multinacionais de transgênicos na Europa. Os cereais geneticamente modificados começam a demonstrar e trazer toxicidade hepatorrenal, a síndrome hepatorrenal, sem excluir modificações genéticas no ser humano. Atualmente, dificilmente existem rações de animais que são para a fonte alimentar humana, que não tenham uma mistura de cereais geneticamente modificados, tal como o milho ou a soja que vem dos Estados Unidos, por exemplo. Resta acrescentar também que têm sido reconhecidos vários casos de esterilidade em pessoas que trabalham ou que estão próximos de agriculturas onde foram utilizados pesticidas vendidos pela empresa Monsanto. Também os pesticidas têm tido uma larga história na afetação da saúde humana, tendo sido detectados também grandes quantidades de pesticidas, além de outras toxinas, nos testes feitos ao ar em locais de pulverizações com chemtrails. A partir dos anos 90, os produtores de químicos e pesticidas, notavelmente as empresas Monsanto e Dow, começaram a comprar os produtos de semente. A empresa Monsanto conseguiu sozinha 8 milhões de dólares e o Dr. Charles Benbrook, antigo diretor do Board of Agriculture, que é Conselho de Agricultura traduzido para o português, da Academia de Ciências, ele disse bem assim: basicamente, abre aspas, frase dele, tá? Basicamente, a indústria americana de pesticidas comprou a indústria de sementes com todos os propósitos e intenções. A intenção e propósito, na verdade, era controlar a produção de comida. A lei ainda foi alterada para permitir que as empresas patenteassem variedades de sementes que não tinham produzido geneticamente. O único critério era que ninguém tivesse patenteado antes. Isto levou a que as empresas levassem as sementes dos bancos de sementes produzidas para proteger a diversidade genética e fossem posteriormente ao gabinete de patentes para registrar a propriedade. Reconhece-se que a Monsanto é dona de mais de 11 mil sementes, contando também com as que já estão em crescimento. Outro aspecto interessante deste negócio de sementes GMO, relacionado com a Monsanto, empresa outrora conhecida por produzir o mortal herbicida Agente Laranja, que é o Agent Orange em inglês, utilizado na guerra biológica, e hoje uma das maiores agroindústrias químicas internacionais do mundo, foi a produção da semente geneticamente modificada, a Roundup Red Canola. Quando o pólen dessas plantas modificadas geneticamente acidentalmente cai sobre as agriculturas vizinhas, que usam sementes orgânicas ou outras convencionais, irá fertilizar as plantas e introduzir os genes modificados, tornando-os essencialmente cópias das Roundup Ready. Quando isso acontece, a Monsanto processa o agricultor vizinho por ter usado os seus genes modificados sem pagar por eles. Frase de Henrik Singer: quem controla o fornecimento de alimentos controla o povo. Quem controla a energia pode controlar continentes inteiros. Quem controla o dinheiro pode controlar o mundo. Bom, galera, vou resumindo meu vídeo por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.